Graça e paz, igreja. Seja bem-vindo ao nosso culto online. Se inscreva aí no canal do YouTube, dê seu like, né? Comente aí também no chat, né? Participe conosco, dê seu feedback nesses cultos online que estamos fazendo aqui para a glória de Deus. Amém, igreja? Vamos fazer uma oração inicial, você aí em sua casa, junto comigo, feche seus olhos, vamos orar, vamos clamar ao Senhor, para que a presença do Senhor esteja de forma forte, de forma intensa em nosso meio, amém? Feche os olhos. Pai querido, louvado seja o Teu nome, meu Deus. Queremos Te agradecer, Pai, por mais essa rica oportunidade, Senhor, de estarmos juntos, se não, Pai, presencial, mas de forma virtual. Deus, podemos não estar presentes uns com os outros, mas o Senhor está presente. Precisamos realmente da Tua presença. Senhor, ministra tudo aos nossos corações. Espírito Santo de Deus, toma conta, Pai, dirige-nos, Pai, tudo que vai acontecer neste lugar, Pai, que seja para a honra, glória e louvor do Teu nome, Senhor. Pai, contagia os corações daqueles que estão em seus lares, Pai, para que eles sintam a Tua presença, para que sejam ministrados, Pai, pelos louvores, pela palavra. Pai, toca aquele também que está aqui do outro lado, para que também possamos fazer para a glória e honra do Teu nome, meu Deus. É isso, Pai, que te pedimos, te oramos já, em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Abra sua Bíblia agora junto comigo no livro de Josué, capítulo 24, versículo 14 em diante. Josué 24, abra aí comigo, que diz assim: renovação da aliança, né, no capítulo 24, a partir do versículo 14, que diz assim: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você e sua casa serve ao Senhor? Amém? Tenho certeza que sim, mas preste atenção, tome cuidado. Josué estava aqui com o povo da aliança, o povo de Israel, o povo que tinha vindo do deserto, os filhos, né, da maioria daquelas pessoas, porque boa parte dos mais antigos ficaram, na verdade, pelo caminho, por causa de desobediência, né? Esses aqui são os filhos daqueles que durante 40 anos, né, caminharam pelo deserto. E eles, então, já passaram o Rio Jordão, já estão em terra cananeia, né, que será futuramente, né, Israel, na terra de Siquém, diga-se passagem. E aí ele faz um renovo, ele convoca todos os principais do povo, né, os anciãos, enfim, os príncipes do povo, e renova essa aliança e conclama ao povo: olha, servi ao Senhor, deitai fora os deuses estranhos, deitai fora os deuses estranhos. Então eu digo para você também: deite fora todo Deus estranho. Ah, mas eu não tenho Deus estranho, pastor Jarmus, eu não tenho nenhuma estátua, nem nada, nem adoro. Mas tudo aquilo que toma o lugar de Deus, que toma o seu coração, é um Deus estranho. Então deite fora tudo isso e sirva ao Senhor com integridade de coração, você e a sua família. Não deixe que deuses estranhos, seja lá o que for, preocupações, dinheiro, poder, fama, status, trabalho, seja lá o que for, televisão, entretenimento, que isso tome conta do seu coração e torne um Deus estranho. Amém? Sirva com integridade e inteireza do coração somente a Deus. Ele é digno de toda honra, todo louvor e toda glória. Amém, igreja? Vamos louvar o Senhor, a esse que é digno de toda louvor, toda glória e toda honra. Vá você aí da sua casa, se levante se assim você quiser e glorifique ao Senhor, louve ao Senhor junto com o ministério de louvor. A gente vai agora ouvir louvores maravilhosos, mas não só ouvir, vamos cantar, vamos louvar ao Senhor de todo o coração. Você aí também, se anime pelo Espírito Santo e cante louvores ao Senhor, amém?
em meias pontes com o passado, e meus olhos vejo um futuro. Tudo novo se fez, tudo novo se faz. E nessa estrada eu não me desvio nunca mais. Estou firme, eu não me desvio nunca mais. Vou avançar, vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Estou subindo pra um lugar mais alto. Eu já desisti de andar sozinho, estou livre e os meus pés estão no caminho, estão no caminho. Nessa estrada eu não me desvio nunca mais. Eu estou firme, eu não me desvio nunca
Meu amor, não, minha filha! Não leva minha filha, não, por favor! Não! Que é isso? Solta! Solta! Bora, bora! Fica comigo, papai. Essa é a realidade de milhares dos nossos irmãos e irmãs que encontram-se presos em países onde seguir a Cristo pode levar à prisão. Milhares de cristãos no Irã, Eritreia e Coreia do Norte. 3 entre os 10 países mais hostis aos cristãos na lista mundial da perseguição enfrentam a dura realidade de prisões rigorosas, onde a tortura é frequente, isolamento em contêineres com condições desumanas e punições constantes em campos de trabalho forçado. Nesses e em diversos outros países, se reunir para participar de um culto, ler a Bíblia ou compartilhar a fé é uma afronta a comunidades e autoridades locais e às vezes até mesmo considerado um crime. O simples fato de crer em Cristo e ter a sua fé descoberta é um motivo para ser preso. Hoje, pelo menos 3.711 cristãos estão presos ou detidos ou foram condenados sem direito a julgamento desde o ano passado. Desses, pelo menos 1.000 estão encarcerados na China. Também há relatos de outros 90.000 aprisionados em campos de trabalho forçado na Coreia do Norte. Com medo de retaliação, cristãos perseguidos vivem sua fé discretamente ou até mesmo em segredo. Mas muitos outros se arriscam pelo nome de Jesus Cristo. Sem se importar com os riscos, nossos irmãos estão dispostos a enfrentar a cultura, a lei e o medo, porque Deus derramou o amor em seus corações. E nós, como um só corpo, nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que as tribulações nos levarão à esperança. A esperança na oração, a esperança no corpo de Cristo reunido. E por isso, no dia 30 de maio de 2021, acontece o Domingo da Igreja Perseguida, o movimento nacional de oração. Juntos vamos levantar um clamor para que cadeias sejam quebradas e nós possamos ver as portas das prisões abertas, para que enfim sejamos todos livres. Experimente o poder da oração você também. Participe! Você que já adorou o Senhor, você que está alegre, né? A palavra diz que Deus habita em meus louvores, né? Ou seja, a presença de Deus é mais intensa, a gente consegue ter mais aquela sintonia com o Senhor no meio dos louvores. Agora você vai abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 7. A gente vai ter como base 2 versículos aqui, mas a gente vai trabalhar final do capítulo 6 e capítulo 7, que fala assim: as 2 estradas, versículos 13 e 14 de Mateus 7. Vamos ler? Diz assim: entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Feche seus olhos um minuto aí em sua casa junto comigo. Vamos orar por essa palavra do Senhor. Deus maravilhoso, Pai querido, estamos aqui, Pai, diante da Tua poderosa e preciosa palavra. Deus, usa-nos, Pai. Usa-me, Senhor, como boca Tua neste momento. Deus, aqui está um vaso Teu. Enche-me, Pai, com o Teu Espírito, com a Tua unção. E usa-me, Pai, para ministrar o coração do Teu povo, Senhor. Que não seja palavras da minha parte, mas palavras vindas de Ti. Que não seja aquilo que eu quero falar, mas aquilo que eu quero dizer. Que não seja aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que precisamos ouvir. Assim eu te peço, te oro, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Temos como
título essa noite, as duas escolhas. As duas escolhas. Amém? Irmãos, desde o Éden, desde Gênesis, a gente vê a ideia da escolha, né? Das duas escolhas. Deus está sempre propondo ao homem a ideia de escolher o mal ou o bem. A gente não vai aqui tratar da soberania de Deus, a gente não vai enfatizar essa questão, né, no ponto de vista soteriológico, etc. Não vamos abordar, vamos abordar apenas do ponto de vista de responsabilidade humana, ok? Então, fique bem claro aqui, eu vou entrar apenas por esse aspecto da responsabilidade humana, até porque a soberania de Deus é de Deus, pertence a Ele e Ele é soberano, mas temos a nossa responsabilidade. Então vamos... ficando bem claro que estamos focando nesse ponto da responsabilidade humana. Então Deus ali no Éden, Ele já põe à prova o homem, né, colocando essa ideia de escolha, né, de duas escolhas. Ele cria um jardim do Éden, árvores à vontade para o homem comer, e põe no centro do jardim do Éden duas árvores emblemáticas e muito interessantes: a árvore da vida, a qual o homem devia e poderia comer, e a árvore do conhecimento do bem e do mal, né? Aquela que o homem não deveria comer, mas ele colocou ali. E já disse para Adão: olha, de toda árvore podereis comer, mas aquela árvore do conhecimento do bem e do mal não comereis, porque se comereis, certamente morrereis. E o que aconteceu a gente já sabe, né? O homem comeu. Então, e aí começou a derrocada humana. E aí Deus chama todo um povo, e aí Deus começa então a ideia, né, a história da redenção ali junto com Abraão, chama este povo, e desde sempre Deus vai trabalhando essa ideia de dois caminhos: o caminho da obediência, o caminho da desobediência. Deus dá a lei ao povo: olha, obedeça a lei para que vivais, né? E o povo sempre desviava-se, quase sempre, e aí vinham as maldições da desobediência da lei. A gente vai começar com o Salmo 1, né? A gente está aqui às sextas-feiras, né, no culto de oração presencial, trabalhando um seriado com salmos. A gente já viu Salmo 1, Salmo 2 e essa sexta última agora Salmo 3. E quem estava aqui, né, a gente vai lembrar do Salmo 1, né, os dois caminhos, né, que é justamente o portal de entrada do saltério. E não é à toa que está ali o Espírito Santo, né, colocou, né, para que os autores ali do saltério fossem justamente, né, os organizadores, compiladores do saltério, colocassem logo como o primeiro salmo, aquele salmo que fala dos dois caminhos: o caminho dos justos e o caminho dos ímpios, justamente naquele livro tremendo de sabedoria. E Deus está sempre trabalhando essa ideia de dois caminhos. E Jesus chega aqui de novo no Sermão do Monte, porque esse sermão aqui, essa palavra que estamos lendo aqui, né, no capítulo 6, capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, é o famoso e tão maravilhoso Sermão do Monte, que a gente inclusive estava trabalhando aqui na escola dominical, mas foi interrompida por causa dessas restrições. Mas vamos trabalhar aqui, continuar aqui no Sermão do Monte. E Jesus então propõe essas duas estradas, que faz parte das duas escolhas. E ele vai trabalhar uma ideia sempre de duas escolhas. No capítulo 6 final ele fala: ó, tesouros no céu ou tesouro na terra, luz e trevas, dois senhores. Fala também de duas escolhas entre ansiedade ou fé. Fala de duas escolhas entre o julgar justo e o julgar hipócrita. Fala de duas escolhas entre ouvir profetas, os falsos profetas ou os verdadeiros profetas. E fala de duas escolhas entre dois fundamentos, né? O caminho dos prudentes, né? Ser prudente ou ser insensato. Então ele começa essa ideia, né, de sempre você trabalhar com duas escolhas, dois caminhos: o que escolher, o que viver. Porque a porta é estreita, irmãos, e o caminho é apertado. Muita gente entende até que a porta é estreita, que é uma porta só, que é Jesus, mas pensa que o caminho é largo. Não, agora eu posso viver do jeito, afinal de contas já aceitei Jesus e posso viver do jeito que eu quiser agora, afinal de contas, não, Jesus, já aceitei, já sei que Jesus é só Ele, né? É a única porta. Mas veja, Ele é a porta, mas também Ele é o caminho. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida.
ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ninguém vem ao Pai se nem for por mim. Ele não diz ninguém vai ao Pai. É interessante isso, porque Ele é tanto o caminho como a própria chegada, porque Ele e o Pai são um. E uma vez eu vi algo de alguém falando, alguém pregando, algum estudo, não estou lembrado agora onde foi exatamente, mas me chamou muita atenção. No momento até choca, né? Disse assim, alguém foi perguntado certa vez, disse assim, olha, somente o mundo, né, religioso acha que todo caminho leva a Deus. E alguém respondeu, sim, realmente, um sábio pastor, disse, realmente todo caminho vai levar a Deus. As pessoas chocaram, né? Você pode até estar se chocando aqui agora. O que é isso, Jamerson? Que heresia é essa? Todos comparecerão diante de Deus. Agora tem uma coisa: uns comparecerão como condenados, como julgados. Outros comparecerão como filhos. Só aqueles que realmente entraram pela porta estreita, pelo caminho que é estreito, né? que é apertado, ou seja, por Cristo e seguiram com Cristo, esses chegarão diante de Deus como Pai. Mas aqueles que seguiram seus caminhos, que quiserem outros deuses, enfim, chegarão diante de Deus, mas não como Pai, mas como juiz, justo juiz. E como justo juiz, não terá o que fazer. Aquele será julgado, será condenado, porque ele é justo. E Deus não inocenta o culpado. E aquele em quem não foi justificado em Cristo Jesus já está condenado. E eu pergunto para você, talvez aí que esteja assistindo junto com a sua família, que talvez ainda não aceitou o Senhor Jesus, que ainda não se entregou, pode estar aí junto com sua família assistindo esse vídeo. Que caminho você tem seguido? Quais têm sido as tuas escolhas? Você já escolheu Jesus para chegar diante de Deus e chamá-lo de Pai? Ou quer tê-lo como um juiz? Pense nisso. Mas, irmãos, agora eu falo para crentes. Eu falo para aqueles que entendem que Jesus sim é o Senhor, que sim, o caminho é estreito, sim, a porta é estreita, o caminho é apertado, ok, eu entendo. Mas veja, ele está falando aqui para seus discípulos, e ele está falando de escolhas. Porque pelos frutos conhecereis quem são os seus discípulos. Se a gente não é conhecido pelo aquilo que a gente produz como fruto, naturalmente, por permanecer em Cristo, e não apenas por palavras, por dizer que é discípulo. Então, esses frutos vão se manifestar, vão ser coerentes com aquelas escolhas que tomamos no nosso dia a dia, porque é uma eterna escolha. A gente está sempre escolhendo Jesus todos os dias, no sentido assim, de caminhar com Cristo. Muitas vezes as pessoas andam, aceitam Jesus, entendem que é a porta, entendem que é o caminho, mas vão se confundindo no meio do caminho, e vão se confundindo no meio em relação às escolhas. E Jesus propõe algumas escolhas aqui, aquelas que eu já falei. E uma das primeiras entre as que você tem que confrontar é: qual é o teu tesouro? Você tem escolhido o tesouro do céu ou os tesouros da terra? Volta para mim aí no capítulo 6 de Mateus, aqui versículo 19 em diante, diz assim: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde há ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Onde está o teu coração? Que escolha você tem feito? Você que já escolheu a porta estreita, você que já escolheu o caminho apertado, você tem que ser guiado, você tem feito as escolhas corretas. Que escolha você tem feito aqui? Perceba que é duas escolhas de novo: ou escolher acumular tesouros no céu, ou os tesouros daqui da terra. E o que você tem escolhido? O que você tem pretendido acumular? Qual tem sido a tua obsessão? Você tem ficado obcecado pelos tesouros aqui na terra, pelas coisas materiais? Você quer acumular essas coisas? Olha o que as pessoas têm feito aí por causa de tesouro, por causa de dinheiro, por causa de fama. Tem vendido as suas próprias vidas, tem matado, tem traído, tem feito coisas mais terríveis. É só você ver, é melhor não ver, mas tem percebido esses grandes reality shows aí, que as pessoas passam tão ridículo por causa de dinheiro.
Pessoas difamam, atraem até família por causa de dinheiro. Então eu te peço, aqui não está falando apenas de dinheiro, está falando de bens materiais, de coisas que trazem o sustento, que dá poder. Irmãos, o problema não é ter algo. O que ele está falando aqui não é você ter dinheiro ou ter algum bem material. Não está falando sobre isso. Não é pecado. Entenda. O que ele está falando aqui, o problema é essa coisa te ter. Não é você ter algo, esse algo te ter, te possuir. Olha o que ele fala no versículo 21, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Ou seja, o teu coração, o centro da tua vontade, dos teus pensamentos, dos teus sonhos, a tua mente. Onde está a tua mente, os teus sonhos, o teu desejo? Está naquelas coisas, está nas coisas materiais. É isso que você tem pensado, sonhado e desejado todos os dias. Então, se é isso, irmãos, aí está o teu coração, e aí estará o teu tesouro, porque esse é teu tesouro. É isso que tem tomado conta da sua vida. Paulo fala a Timóteo que o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. Veja que não é o dinheiro que é a raiz de todo mal, mas é o amor ao dinheiro. Por quê? Porque aí, quando alguém passa a ter amor ao dinheiro, é porque o coração dele está no dinheiro. Mas ele diz: olha, ajuntai tesouros no céu. Buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Obedeça a Ele, faça a vontade dEle, e você está acumulando tesouros no céu, galardão que virá. É isso. Busque fazer a vontade de Deus. Tenha em sua mente as coisas do alto. Busque as coisas do alto, onde Cristo está sentado, diz Paulo aos Colossenses. Buscar as coisas do alto, olhai para as coisas do alto, não para essas coisas efêmeras e passageiras da terra. O autor Eclesiastes diz que é tudo isso em vão, é correr atrás do vento. Os homens passam as suas vidas muitas vezes correndo atrás do vento, de coisas fúteis, de coisas frívolas, de coisas passageiras que ficarão aqui. Quantas pessoas você conhece, ricas, famosas, têm morrido por causa de um pequeno vírus? Levaram o quê? Acumularam o quê? Se não tiver Jesus, o que adiantou tudo isso? Irmãos, é muito sério isso. O que você tem escolhido? Porque isso que está no teu coração, isso que toma conta da tua vida, isso passa a ser o teu Senhor. Olha o que ele fala aqui no versículo 24: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de ti. Quando você começa, teu tesouro começa a ser as coisas materiais, as coisas deste mundo, seja lá o que for, pode ser trabalho, pode ser uma pessoa, pode ser a fama, pode ser o status, pode ser posição social e o próprio dinheiro em si. Quando você começa a pôr o coração nisso aí, isso passa a ser o teu Deus. Mas a palavra de Deus diz: não terás outros deuses diante de mim. Vê o que a gente leu, não foi à toa que a gente leu ali, Josué 24, lançai fora os teus deuses. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Sirva ao Senhor de todo o teu coração, com integridade. É lançar fora os teus deuses, é lançar fora tudo aquilo que traz a tua segurança, ou que você acha que é a tua segurança, aquilo que você põe a tua segurança, a tua confiança. Tudo que você passa a compor confiança e segurança, e muitas vezes nas riquezas, as pessoas ficam realmente extremamente perturbadas quando não tem, ou para ter. É porque tem colocado a sua confiança, a sua segurança naquilo, porque almeja e pensa: quando eu tiver aquilo, então vou ser seguro. Muitas vezes pessoas até dizem: não, eu só vou servir ao Senhor, eu só vou servir com toda a integridade, eu só vou me dedicar mais quando eu conseguir resolver a minha vida. Você não vai conseguir servir ao Senhor desse jeito, porque você está botando Deus em segundo lugar, porque o seu Deus tem sido agora essa sua firmeza, ou seja, esse seu se posicionar, esse seu se firmar na vida. Esse trabalho, esse emprego, essa posição, ou seja lá o que for, que vai te trazer segurança e dinheiro e status. Ninguém pode servir a dois senhores. Sirva a Deus, o único Senhor digno de louvor, em honra e em glória.
E tudo isso, irmãos, começa com a cobiça. Nós somos tentados, a palavra de Deus diz lá em Tiago, Epístola a Tiago, capítulo 1, ele diz que nós somos tentados pela cobiça que há em nós, pela nossa própria cobiça. Por isso que ele vai dizer aqui no versículo 22, não pense que está aqui, está fora de contexto não, esse texto aqui, ó, do tesouro no céu e dois senhores, veja que está entre luz e as trevas, ali, versículo 22 do capítulo 6, está justamente entre os tesouros no céu e os dois senhores, é porque está inserido no mesmo contexto, está falando a mesma coisa. Ele diz assim, ó, são os olhos a lâmpada do corpo, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso, se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que há em ti sejam trevas, que grandes trevas serão. Ou seja, aquilo que você está fixando nos teus olhos são as janelas do corpo, e são aquilo que guiam o teu corpo. Se você está olhando e cobiçando para aquilo que é material, aquilo que é bem material, aquilo que você mais deseja, que é o teu tesouro, que não é Deus, então os teus olhos começam a ser maus. É a cobiça, é a concupiscência. Aquilo ali, eu quero ter aquele carro, eu quero ter aquela casa, eu não tenho isso, eu tenho aquilo. Veja, começa a vir a inveja, a mágoa, você invejar aquilo que aquele tem e você não tem. Os seus olhos começam a ser maus, então aquilo começa a ser o teu tesouro, tomar conta do teu coração, e aquilo começa a ser o teu Deus, porque você vive em função daquilo, da tua cobiça agora. E a luz que há em você agora começa a ser trevas, e todo o teu corpo serão trevas, porque todo o teu corpo vai seguir aquilo que você está desejando. Mas se você está desejando, buscando as coisas do alto, olhando para Deus, aí sim a luz será a verdadeira luz, porque todo o teu corpo seguirá e buscará junto contigo, com teus olhos, aquilo que é bom, as coisas do Pai, as coisas de Deus, e o teu coração estará no verdadeiro tesouro, nas coisas do alto. Amém? Mas veja, o Evangelho é muito radical. A gente pensa que o Evangelho a gente quer ficar apenas muitas vezes no modo meio que superficial do Evangelho. Mas Jesus vai além. A ideia, irmãos, que ele propõe aqui, não é apenas na questão da avareza, da cobiça explícita. A ideia não é apenas naquela coisa de cobiçar riquezas, é mais do que isso. Eu estou falando para crentes. Agora ele fala, ele vai mais na alma, mas no mais profundo. Você pode ter aí já a questão do contentamento dentro de você. Não, eu tenho meu trabalho, eu me organizo, ok, estou bem, não estou aqui querendo buscar dinheiro, riquezas de forma atropelada, enfim, fazendo disso o meu Senhor, ok. Mas Jesus vai além. Não é apenas isso, é não se preocupar nem com o dia a dia, é não andar nem ansioso com as questões materiais. Não é apenas não ter contentamento, é não se preocupar com as coisas do dia a dia, com comida, com roupa, é não ficar ansioso. Ou seja, há ainda duas escolhas, não é apenas o tesouro no céu e o tesouro na terra, mas também há outras duas escolhas, ou você escolhe andar ansioso, ou você escolhe confiar, crer e descansar em mim. É isso que ele diz aqui na continuação, olha, aqui no versículo 25 do capítulo 6. Por isso, veja, esse por isso faz ligação com o que ele falou anteriormente. Por isso, e o que foi que ele falou anteriormente? Justamente sobre essa questão de dois senhores, do tesouro no céu e do tesouro na terra. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, pelo vosso corpo, quanto ao vez de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Então não é apenas uma cobiça explícita, a ganância, não andeis ansioso pelo que haver de comer e beber, é pelo dia a dia, é pelas coisas básicas do dia a dia, é pelas coisas, aquelas coisas simples, que muitas vezes sim, nós nos preocupamos. Então é um nível muito mais profundo de chamar Deus de Senhor, é chamar Ele e entender que Ele é Pai,
Veja o versículo 26, observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai, olha a ênfase, vosso Pai Celeste as sustenta, porventura não valeis vós muito mais do que as aves? É preciso entender que Ele é nosso Pai. E qual é o pai que não cuida do filho? Irmãos, não ande ansioso. Não é apenas a escolha entre ganância e as coisas de Deus, né? De buscar as coisas do reino. É a escolha entre andar ansioso e confiar no Senhor, ou confiar no Senhor, porque as duas coisas são excludentes, assim como tesouro no céu e tesouro na terra. O que você tem escolhido também? Percebe as duas escolhas aqui também? Você tem escolhido andar ansioso. Veja, é claro, vivemos um contexto difícil, pandemia, etc. Pessoas desempregadas. Eu posso estar falando pessoas desempregadas nesse momento, ou que estão prestes a ficar desempregadas, ou que são autônomas e estão vendo as coisas ficarem bem difíceis. Mas entenda, eu não estou falando de preocupação momentânea aqui, pontual. A gente tem, eu tenho, você tem. Ele está falando, não andeis, está falando no sentido contínuo, de continuidade, de viver se alimentando dessa ansiedade, de viver ansioso, preocupado com a vez de comer ou de beber. Não, escolha não viver ansioso. Por quê? Porque Ele é vosso Pai. Vosso Pai. Irmãos, Filipenses 4:6 diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. Sejam conhecidas as suas necessidades com as vossas orações, petições. Peça a Deus, Ele quer ouvir a tua voz. Quem estava aqui sexta-feira no culto de oração vai entender o que eu estou falando. A gente falou justamente sobre isso e nem foi combinado, irmãos. Entenda, Ele quer ouvir, Ele quer uma relação com você, Ele é teu Pai. Veja aqui o capítulo 7, versículo 7 em diante. Jesus incita a orar. Aqui, só virar uma página, no capítulo 7 de Mateus 7. Mateus: pedi e dar-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abre-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, porventura, o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra, ou lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ele é teu Pai. Por acaso, se você pedir um peixe, se você pedir um pão, Ele vai te dar uma pedra? Não. Mas deixa eu te dizer uma coisa, muitas vezes você tem pedido errado. Muitas vezes você pode estar pedindo um pão, mas não é pão, é pedra. Você acha que é pão que você está pedindo, mas é pedra. Você acha que é peixe que você está pedindo, mas é uma cobra. Ele é que sabe o que é melhor para você, e no tempo certo. Então peça, mas peça com sabedoria. Em Tiago, capítulo 4, ele fala uma coisa muito interessante aqui. Ele diz assim, no versículo 2 do capítulo 4 de Tiago, no finalzinho já diz: nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? E assim segue. Pedis e nada tendes, porque não pedis mal, para esbanjar os vossos próprios prazeres, ou seja, para satisfazer a tua própria vontade, a tua carne. E quando você pede assim, é verdade, com certeza Deus não vai atender, porque Deus atende aquilo que você precisa, não aquilo que você quer. Porque aquilo que você quer, o que eu quero, muitas vezes é apenas o nosso próprio desejo, para nos esbanjar, para nos gloriarmos, para satisfazermos a nossa própria carnalidade. Então muitas vezes a gente pensa que aquilo que a gente está querendo, que a gente precisa, é pão, mas não é pão. Aquilo que a gente está pedindo na verdade é pedra, mas Deus sabe o que é pão e o que é peixe para nós, para mim e para você. Peça, agora peça. É preciso pedir, é preciso buscar e é preciso bater. Perceba que há uma gradação: pedir, buscar e bater. Tem horas que a gente vai pedir, Deus vai atender, mas tem horas que é necessário buscar, ou seja, mais intensidade. E tem hora que é preciso bater, porque Deus quer realmente mais intensidade, quer que você busque mais com vontade.
Ele sabe o tempo certo de tudo, mas não deixe de orar, porque Ele é o teu Pai. Não ande ansioso, não siga a escolha de andar pela ansiedade, siga a escolha de confiar no Senhor, porque Ele é teu Pai. E Ele ainda dá uma dica aqui, irmãos, para que você escolher não andar ansioso. Está difícil? Está complicado? Versículo 31 a 34. Portanto, não vos inquieteis, do capítulo 6 de Mateus 6. Do capítulo 6 de Mateus. Portanto, não vos inquieteis, versículo 31. Portanto, não vos inquieteis, dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitai de todas elas. Os gentios, ou seja, os ímpios, aqueles que não creem, aqueles que não têm Deus como Pai, assim como juiz, eles é que fazem isso, eles que andam ansiosos, pedindo, ficando confuso. Mas você tem Pai, você tem Pai no céu, você é filho de Deus, e Ele sabe o que você necessita. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino do céu e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então escolha não andar ansioso, escolha buscar o reino de Deus e sua justiça em primeiro lugar, e essas coisas vos serão acrescentadas. E essas coisas vos serão acrescentadas, ou seja, Jesus está dizendo, essas coisas, comida, bebida, ou seja, tudo que você necessita para o dia a dia, será acrescentado. Busca o meu reino e eu cuido de você. Busca a mim e eu cuido de você, porque eu sou teu Pai. Busca o teu Pai, que Ele cuidará de você. Ama o teu Pai, que Ele vai cuidar de você. Busca fazer a vontade de Deus, que Ele sabe que você precisa. No tempo certo Ele vai te servir, Ele vai te entregar o que você precisa. Quantas pessoas estão me assistindo aqui, sabem o que eu estou falando, andaram aqui desempregadas e buscaram o Senhor e Deus abençoou. Agora, infelizmente, algumas meio que parece que se esquecem de Deus quando Ele concede. Não faça isso, Ele continua sendo seu Pai. Busca Ele em primeiro lugar. Portanto, versículo 24, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu mal. Por isso que na oração dominical ele vai dizer aqui, o pão nosso de cada dia, no capítulo 6 aqui mesmo, no versículo 11, o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Ele não diz para você orar, o pão dessa semana dai-nos hoje, o pão desse mês, não, o pão de hoje dai. Amanhã você vai orar de novo, porque você vai falar de novo com o seu Pai, porque Ele quer ouvir de novo a sua voz. Oh Deus, o pão nosso de hoje dai-nos. Foi assim que Ele fez com o povo do deserto, aquele povo que Josué fez entrar ali, primeiramente Moisés conduziu e Josué fez entrar na terra prometida. Ele dava o maná todos os dias, mas o povo era proibido de colher o maná e acumular para o dia seguinte, e colher só a porção do dia, de cada dia. Quando o povo desobedecia, o maná cheirava mal, se estragava, e o povo era punido inclusive. Por quê? Porque Deus quer dependência. O que Deus quer de mim e de você é a minha e a sua dependência. Escolha depender do Senhor e não andar ansioso. Amém? O que mais de duas escolhas temos aqui nesse caminho que a gente já escolheu? Escolha julgar justamente e não hipocritamente. Começo do capítulo 7, versículo 1 diz assim: não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido vos medirão também. Porque vês tu o arqueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o arqueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira a primeira trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro no olho do teu irmão. Bom, o que ele está dizendo aqui não é porque você não pode julgar nunca. Na verdade não é isso, a gente vai ver que não é isso. O que ele está falando é, ele está condenando o julgamento hipócrita. Alguém que tem a trave no olho, quer tirar o cisco no olho do irmão. Alguém que tem um problema, que vive um problema muito maior, que vive uma rebeldia, ou vive em pecado muito maiores, e quer tirar um problema do outro, quer acusar o outro irmão. Isso é o julgamento hipócrita. Mas ele está dizendo, tira a primeira trave dos teus olhos, ou seja, te limpa primeiro dos teus enganos, dos teus erros que são graves, e aí sim você vai poder tirar o argueiro, o cisco que está no olho do teu irmão, com amor, com carinho.
Porque à medida que você julgar, você será julgado. Então se você está vivendo uma vida toda errada e vai julgar o teu irmão, isso acontece muito no legalismo, na religiosidade. A pessoa vive uma vida toda errada, toda falha, mas porque se dá de santo aqui, vai criticar alguém na igreja. A pessoa, tu faz isso, como é que eu vou ouvir tu? Mas quando você tem uma vida reta, íntegra diante de Deus, quando você se limpa primeiro, aí sim você pode chegar junto do teu irmão. Ou seja, quando você escolhe o julgamento justo, aí sim você pode tirar o argueiro do olho do teu irmão, ou melhor, o cisco do olho do teu irmão. Irmãos, a palavra, desde o começo de Deus, vai dizer assim, para a gente exercer justiça e juízo. Toda a palavra de Deus vai nos exortar para a gente. O que Deus quer é que exerçamos justiça e juízo. Então não é errado exercer juízo, mas só que temos que exercer juízo com justiça. E para exercer juízo com justiça é preciso me revestir de justiça. E para me revestir de justiça é preciso tirar a trave dos meus olhos. É preciso tirar toda a podridão de mim para eu poder ver claramente e poder chegar para o meu irmão e dizer: olha, irmão, isso aqui, essa tua conduta está errada, assim ou assado. E aí sim ele vai ouvir, porque ele vai ver a justiça que irradia de mim, a justiça do Senhor, e vai ouvir e vai entender. Pelo menos é o que se espera, a não ser que não seja tão rebelde assim. E é tão claro isso, irmãos, que nos versículos 6 do versículo 6 que diz assim, ó, não deis o que é santo aos cães, ele fala muito claro, ó, não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés, e voltando-se vos dilacerem. Para você saber o que é cão ou o que é porco, você tem que julgar. Então, e é óbvio que ele não está falando de cão aqui animal, nem de porco animal. Cães era conhecido aqueles que não eram cristãos, aqueles que não eram judeus no contexto aqui. Os judeus chamavam de cães o povo ímpio, o povo cananeu principalmente ali. Você deve bem lembrar aquela passagem que Jesus é incomodado, vamos dizer assim, né? Uma mulher sírio-fenícia clama a ele: Senhor Jesus, filho de Davi. E ele clama, e o povo diz: não escuta essa mulher não. E ele, quando vai ouvir a mulher, ele diz assim, olha, quando ela pede, ele diz assim, ó, não é certo que dês aos cães a comida dos filhos, né, o pão dos filhos. Aquele cães ele está falando para ela, porque ela não era israelita, ela não era judia, ela era sírio-fenícia, e ela entendeu muito bem. Ela disse, olha, mas até os cachorrinhos comem das sobras das migalhas que caem da mesa dos filhos, né? Então ela entendeu, e ela não se ofendeu não, porque ela sabia, já era uma cultura, é pesado, mas era isso. Mesma coisa porcos eram os animais impuros, mas aquilo representava impureza. Então ele está falando, olha, não lance os seus tesouros, as suas coisas do reino, aquilo que é precioso, para aqueles que não aceitam, aqueles que blasfemam das coisas de Deus. Para você fazer isso, você tem que julgar, você tem que saber o que é cão e o que é porco. Ou seja, aquele que não quer, aquele que blasfema das coisas de Deus, aquele que não aceita, e pode estar até dentro da igreja, porque dentro da igreja tem joio e trigo. E isso é preciso ter discernimento. Então o juízo aqui, o que está condenando aqui é o juízo condenatório. Quem condena é Deus. Agora o juízo de diferenciação, de discernimento, entender o que é certo e o que é errado, você tem sim que julgar, e pela palavra, com justiça. O próprio Paulo vai falar ali, ó, assim, ó, aqueles que, para você se afastar daqueles que se dizem irmãos, mas vivem como ímpios, andando na imoralidade, impureza. Isso está lá em 1 Coríntios 5. Então assim, com ele nem com mais, a palavra diz, você precisa exercer juízo para saber isso, diferenciar e entender. Então é preciso ter cuidado. Muitas pessoas usam essa palavra aqui, sabe para quê, irmãos? Não julgue não me julgue, ninguém pode julgar ninguém. Para encobrir as suas falhas, para continuar vivendo com suas vidas erradas e dizer, não, ninguém pode julgar ninguém. Isso é uma boa desculpa. Quando alguém fala isso de uma forma muito ardente, é para dizer assim, olha, eu quero viver de uma forma errada, por isso não julgueis, para não ser julgado. Tipo assim, deixa eu viver desse meu jeito, tá? Eu não quero. É uma desculpa para viver no erro. Então, primeiro, escolha o juízo justo, sem hipocrisia. Se limpe de toda a maldade e sujeira, para você poder exercer o juízo justo, revestindo da justiça, tirando a trave que está nos seus olhos. E aí você poder ajudar o seu irmão que está no erro, com amor, com mansidão. É assim que a palavra ensina. Amém? O que mais, irmãos? O que mais de duas escolhas vamos ver aqui nessa passagem? Capítulo 7, Mateus, versículo 15. Escolha os verdadeiros profetas,
não os falsos profetas. Olha o que ele fala aqui no capítulo 7, versículo 15: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhe-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore produz frutos, assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Pelos frutos os conhecereis, não pelas palavras. Cuidados com as palavras mentirosas, cuidado com aqueles que se vestem de ovelhas, mas na verdade são lobos roubadores, e são muitos, irmãos, e são muitos. A gente liga a TV, a gente vê a internet, cuidado com as internet, com as pregações, com os pastores que vocês estão seguindo, cuidado, irmãos, siga aqueles verdadeiros pastores. Pode até não ser aqueles, que tem muito likes, que está muito ibope, mas que pregam a palavra verdadeira, porque justamente esses falsos obreiros, esses que pregar apenas aquilo que as pessoas querem ouvir, que querem falar palavras bonitas, mas não a palavra de Deus, esses estão cheios de seguidores, porque as pessoas querem seguir o erro. Cuidado, irmãos. Um dia desse eu vi um vídeo tosco, que estava lá com uma corrente, dizendo, essa é a corrente, a réplica da corrente daquele anjo que amarra o Satanás lá em Apocalipse 19. Meu Deus! E provavelmente ele estava vendendo aquela corrente, uma figura tosca. Mas, irmãos, tem essas figuras toscas, infelizmente muita gente segue, mas a gente mais bem cuidado não vai. Mas tem aqueles que até fazem sinais e maravilhas, que falam bonito, mas são lobos roubadores, são lobos em peles de cordeiro. Cuidado com os falsos profetas. Irmão, não é à toa não que Jesus, no seu sermão profético, aqui em Mateus, capítulo 24, que ele fala das últimas coisas, dos sinais dos últimos dias, ele fala tanto em falso profeta, irmãos. Só para não deixar aqui, capítulo 24 de Mateus, aqui no sermão profético, os seus discípulos perguntam os sinais do fim do tempo, e ele fala um monte de sinal, e ele diz umas coisas. Veja aqui no versículo 5 do capítulo 24: porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, enganarão a muitos. Versículo 11 do capítulo 24: levantar-se-ão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. Veja essa, a muitos. Aí ele continua no sermão escatológico, versículo 24: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando os grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. E ele diz de novo, versículo 26, dando outro alerta: portanto, se vos disserem, eis que está no deserto, não saiais. O ei-lo no interior da casa, não acrediteis. Ou seja, surgirão muitos falsos profetas para enganar muitos, se possível até os eleitos. E já tem surgido um monte de profeta falso, muitos que só pregam dinheiro, finanças, prosperidade. É isso que muitas vezes a cobiça, volta lá para aquela ideia dos olhos forem maus. Se seus olhos forem maus, se você está olhando apenas para essas coisas materiais, e o teu Senhor for dinheiro, aí você vai seguir esses falsos profetas que têm se levantado nessa última geração, que só fala de prosperidade, dinheiro, de que o verdadeiro crente ele tem que ser rico, próspero, ter um carro bom, uma casa boa. Cuidado com o teu coração. Onde está o teu tesouro? Lembra-se. Por isso que as escolhas têm que serem corretas, porque senão ela vai no efeito cascata, e aí o teu coração começa a ficar contaminado, teus olhos começam apenas a cobiçar o que é material, e aí você querer ouvir também aquilo que te agrada a tua cobiça. Mas a árvore boa produz frutos bons. Volte lá para o capítulo 7 de Mateus, versículo 21 diz: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia dirão, hão de me dizer, Senhor, Senhor, porventura não temos profetizado em teu nome. Está falando aqui sobre os falsos profetas. Em teu nome não expelimos demônios, em teu nome não fizemos muito milagres. Então lhes direi, Jesus dirá para esses explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Versículo 23, ou seja, vós que praticai o que é contrário à minha palavra, porque iniquidade é anomia, é aquilo que é contrário aos mandamentos de Deus. Ou seja, a pessoa pode fazer milagres, prodígios, o que for, os falsos profetas farão isso também. Muitos estão aí, você vê expulsando demônios, às vezes até de forma teatral.
Jesus nem discute, ele sempre diz: apartai-vos de mim, nunca vos conheci, vós que praticai a iniquidade, vós que ensinam heresias, palavras contrárias à minha verdade, que vão de encontro, confrontando as minhas leis, iniquidade, contrário às leis de Deus. Não é apenas aquele que diz Senhor, Senhor, mas é aquele que faz a vontade de Deus. Isso serve para os falsos profetas e serve para aqueles que estão seguindo. Quem você quer seguir? Quem vocês querem escolher? Falsos profetas ou verdadeiros profetas? Os verdadeiros profetas talvez não falem palavras que agradem o seu coração, mas Deus nunca vai falar aquilo que a gente quer ouvir, mas aquilo que a gente precisa ouvir. O que você tem escolhido? Isso serve para os falsos profetas, mas serve para a gente também. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Se você segue um verdadeiro profeta, aquele que realmente prega a palavra, seja na internet, seja aqui, seja na igreja, seja onde você está, a grande probabilidade, sim, de você estar fazendo a vontade de Deus, porque você está ouvindo a palavra de Deus. Agora, claro, cabe a você exercê-la. Mas se você está ouvindo falsos profetas, o que é que vai entrar no teu coração? O que é que vai ser alimentado no teu coração? Cuidado, irmãos. Por último, as outras duas escolhas importantíssimas, as últimas duas escolhas. Escolha, irmãos. Escolha ser um homem prudente e não um homem sensato. Escolha ser um homem prudente e não um homem sensato. Veja o versículo 24 comigo de Mateus 7. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, ou seja, e faz, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu porque fora edificado sobre a rocha. Mas 26 em diante: e todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, e transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Perceba, irmãos, que as mesmas adversidades ocorrem a um e a outro. Vem a chuva, transbordam os rios, sopram os ventos, e dão com ímpeto sobre aquela casa. É a mesma adversidade que vem sobre a casa do homem prudente, e é a mesma adversidade que é acometida na casa do homem insensato. A diferença é que uma cai, a outra não cai. Por quê? Porque uma está edificada sobre a rocha e a outra sobre a areia. Então a diferença não são as adversidades, mas o fundamento com o qual você está firmado. Em que fundamento você está firmado? Isso é uma escolha sua. Você tem escolhido ser um homem prudente ou ser um homem sensato? Você tem escolhido ouvir a palavra e apenas ouvir e ir para casa e logo esquecer e não praticar? Então você está sendo um homem insensato e uma mulher insensata. Agora, se você está ouvindo a palavra e está praticando, botando em prática, aí você é um homem prudente. As adversidades vêm, vem o corona, vem os desempregos, vem as aflições do mundo, mas a sua casa é você é casa espiritual. Você não cai, você balança, mas não cai, porque você está firmado na palavra, você está firmado no Senhor. Onde está o teu fundamento? Não seja apenas ouvinte da palavra, enganando-vos a vós mesmos, diz a epístola a Tiago. É enganar a si mesmo. Mas muitos hoje nas igrejas estão apenas sendo ouvintes. Irmãos, a gente vai ver o tempo todo aqui, Jesus sempre tinha multidões e multidões, mas quando ele terminava os milagres, as parábolas, o povo ia embora e ficava apenas os discípulos e perguntavam: Senhor, conta-nos o que significa essa parábola. E muitas vezes ele vai dizer: a vós outros é dado conhecer. Por quê? Porque vocês estão ouvindo, porque vocês querem ouvir, porque vocês querem praticar, vocês estão interessados, porque vocês entendem que a minha palavra são palavras de vida eterna.
Não desprezem as palavras do Senhor. Pratique a palavra. Viva a palavra. Somos falhos, eu sei, eu entendo. Escolha viver a palavra de Deus. Não vivam como insensatos, mas procurai a vontade do Senhor, diz Paulo em Efésios 5. Porque os insensatos é aquela mesma palavra, só que lá está no hebraico, aqui está no grego, mas é a mesma ideia daquele do estulto, do louco, daquele que diz não há Deus, né? Do Salmo 14, que diz no seu coração não, diz o insensato em seu coração não há Deus. Esse é o termo, é o imprudente, é o insensato, é o louco. É aquele que vive como se Deus não existisse. Ele até pode dizer que crê em Deus, mas a sua vida demonstra que Deus não existe. Com as suas práticas, pelos seus frutos os conhecereis, não é pelas suas palavras. Escolha ser prudente e não insensato. Escolha ouvir os verdadeiros profetas e não os falsos profetas. Escolha andar confiando no Senhor e não em ansiedade. Escolha buscar o reino de Deus em primeiro lugar e não em último lugar. Escolha os tesouros do céu e não os tesouros da terra. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Deus maravilhoso, Pai querido, queremos te agradecer, Pai, pela tua palavra maravilhosa, e queremos te pedir, meu Deus, ó Deus, que possamos ter as escolhas corretas, Senhor. Nós que entendemos, Pai, que o caminho é estreito, que a porta é estreita, que o caminho é apertado, que sabemos, meu Deus, que Tu és a porta, que Tu és o caminho. Pai, direciona nosso coração, Pai, para que possamos ter as escolhas corretas, Pai, diante da nossa vida. Todos os dias escolhemos o Senhor, escolhendo o Senhor e viver com o Senhor, obedecendo ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, que possamos buscar os tesouros do céu e não os tesouros da terra. Que possamos, meu Deus, teus olhos, Pai, a luz verdadeira, não ser a luz nossos olhos não ser trevas, mas ser luz verdadeira, olhando para as coisas de Deus, tendo apenas o Senhor como nosso Senhor e não tendo deuses estranhos diante de nós. Ó Pai, que possamos escolher, meu Deus, o julgamento justo, não o julgamento hipócrita. Que possamos escolher, meu Deus, a verdade e não a mentira, Pai. Que possamos escolher o Senhor Jesus todos os dias. Que possamos renunciar a nós mesmos todos os dias. É o que te pedimos em nome de Jesus.
não se compara à tua presença, nem ao prazer de te adorar. Dias vêm, dias vão, e em meu coração só aumenta o desejo de te encontrar. Agradecido eu sou pelo que já recebi, mas não estou satisfeito. Eu quero mais te conhecer e prosseguir em te conhecer. Esse é o alvo da minha vida, Senhor. Te conhecer e prosseguir em te conhecer é tudo que eu quero pra minha vida, Senhor. Eu quero te ver como nunca te vi, tocar, te sentir, tuas mãos me tocar. Podes fazer em mim o que tens que fazer. Quero ser segundo teu coração. Eu quero te ver como nunca te vi, tocar, te sentir, tuas mãos me tocar. Podes fazer em mim o que tens que fazer. Quero ser segundo teu coração. Quero te conhecer. Esse é o nosso desejo, Senhor. Te conhecer e prosseguir em te conhecer. Esse é o alvo da minha vida, Senhor. Te conhecer e prosseguir em te conhecer é tudo que eu quero pra minha vida, Senhor. Esse é o alvo, esse é o alvo da minha vida, Senhor. Tudo que eu quero pra minha vida, Senhor. Tu és o alvo da minha vida, Senhor. Amém, igreja? Irmãos, vamos aos avisos finais. Como vocês bem sabem, o decreto do governo estadual, né, ampliou ou prorrogou, né, as restrições para o próximo final de semana, então até o dia 13. Então provavelmente, lógico, teremos de novo culto online semana que vem, certo? Nós não fizemos hoje é o primeiro domingo do mês de junho, nós escolhemos não fazer a Santa Ceia via online, né, virtual. Por quê? Porque entendemos que é um momento de comunhão. Então decidimos esperar um pouco para vermos o que o governo decreta para a semana que vem. Se não houver prorrogação do decreto, então no dia 19, no dia 20, né? Enfim, no terceiro domingo, dia 20, a gente celebra, porque a gente celebra em comunhão realmente presencial. Se o decreto for prorrogado, então a gente faz semana que vem. A gente grava aqui semana que vem naquele esquema de cada um separar em casa, ok? Seus elementos, certo? Durante a semana, normal, né? Então, teremos encontro dos homens na quinta-feira e das mulheres. Venham, participem, tem sido momentos abençoados. Culto de oração, sexta-feira, venha orar, irmão. Tem sido momentos abençoados, de muita oração, intercessão uns pelos outros, de comunhão. E é o momento que temos de presencial por enquanto. Então venha nesses momentos,
No mais, alguma mudança, fique atento aí ao IPM Informa, certo? E é isso, irmãos. Querendo contribuir, ofertar, quinta-feira, sexta-feira, amém? E dê uma olhada aqui no site embaixo, na conta da igreja. Fique à vontade, em nome de Jesus. Feche seus olhos. Vamos fazer um momento de bênção apostólica. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Divino Espírito Santo esteja sobre esta igreja local, sobre a casa de cada um dos irmãos, sobre a igreja espalhada de Jesus, espalhada sobre toda a terra. E a igreja diz: amém. Louvado seja o nome do Senhor.